Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Direito e Indústria. E hoje o assunto é convenção coletiva. E olha, eu como advogada trabalhista e sindical da federação, eu entendo que esse assunto é muito especial e muito importante para o empresário. Principalmente porque aqui na federação nós temos 35 sindicatos patronais. Já imaginaram o tanto de convenção coletiva que eu negocio? Então, para falar sobre esse assunto tão importante, eu convidei a doutora Silvia Lorena, que é superintendente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Nós vamos rodar a vinheta e a gente volta rapidinho para conhecer a doutora. Doutora Silvia Lorena, muito obrigada pela sua presença. Estou ansiosa para a gente falar sobre convenção coletiva. Lorena, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para a gente poder falar desse tema aí tão importante para o setor produtivo e para o país de um modo geral. Sim. Para a gente começar, vamos começar nos conceitos? Para o empresário falar, agora eu estou entendendo. Então, vamos começar. O que é convenção coletiva? Qual a diferença da convenção para acordo coletivo? O empresário é obrigado a seguir? Onde que ele acha essa convenção coletiva? Vamos falar assim, lá da raizinha. Perfeito, eu acho ótimo isso daí. Aí eu acho que é importante a gente falar assim, primeiro o que é a negociação coletiva, né? A negociação coletiva é exatamente o diálogo entre trabalhadores e empregadores, que se materializa no instrumento coletivo, que se divide em acordo coletivo e convenção coletiva. O acordo coletivo é aquele em que o sindicato dos trabalhadores, o sindicato que representa os trabalhadores, negocia direto com a empresa. E a convenção coletiva é sindicato com sindicato, ou seja, é os representantes dos trabalhadores negociando diretamente com o representante das empresas. E esse instrumento ele é público, né? Ele é um instrumento, ele está na página dos sindicatos. Os sindicatos publicam, tanto o Sindicato dos Trabalhadores quanto das empresas, e ele também está no site do Ministério do Trabalho. Ou seja, é possível conhecer o seu instrumento e conhecer todos os outros instrumentos coletivos que foram firmados no Brasil. Perfeito. Tem uma publicidade ali, né? Isso que é importante para você conhecer, né? Tem transparência, tem boa-fé, tem conhecimento daquilo que é negociado, o que é mais negociado, o que é menos negociado. Isso serve, inclusive, como estratégia para as empresas escolherem, né, ou saberem se posicionar numa negociação coletiva. Isso. Então, focando em convenção coletiva, essa parte, como que a empresa vai se posicionar em uma negociação coletiva, eu acho interessante como é que começa a negociação coletiva, né? Então, o Sindicato dos Trabalhadores convoca uma assembleia, daquela assembleia com os trabalhadores nasce a pauta de reivindicação. A pauta de reivindicação chega para o sindicato patronal convoca os empresários, então aquela quantidade enorme de empresários vão se reunir nessa assembleia, e dessa assembleia a gente avalia a pauta de reivindicação dos trabalhadores, vê o que a gente pode ceder, vê o que a gente pode pagar de reajuste, e aí a gente faz os nossos pedidos, a gente está precisando disso. Então é um momento que eu, como negociadora, né, eu gosto muito de ouvir as empresas, de estar olho no olho com o empresário, porque ele vai me falar, Lorena, nós estamos precisando de um banco de horas maior, não de 6 meses, que é o que tem na CLT, queríamos trabalhar com um anual, né? Lorena, eu estou querendo pagar um plano de saúde, mas eu vou ter segurança se eu parar de pagar por algum motivo? Porque vai que daqui 3 anos eu não consiga pagar, continuar pagando esse plano de saúde. Então, nesse momento que a gente recepciona esses empresários, a gente fecha a nossa pauta e aí passa-se a negociar numa mesa de negociação com os sindicatos trabalhadores. E aí a gente tem a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada, às vezes o ano inteiro tentando negociar, né, doutora? Mas o que a gente vê é que antigamente, nessas mesas de negociação, sentava de um lado os sindicatos trabalhadores, do outro lado o sindicato patronal, mas hoje eu não vejo isso. Antigamente era assim, né? Hoje, às vezes, eu vou negociar, eu falo, vem cá, o sindicato dos trabalhadores, senta aqui, vamos negociar, o que você está precisando? Vamos trabalhar nisso. Então, assim, acaba que está tendo estamos
Lados opostos, mas no Esse mesmo diálogo lado. maior, né. Isso. Mas isso mostra uma maturidade, né, isso é reflexo de uma maturidade do diálogo, ou seja, trabalhadores e empregadores juntos, conversando para poder estabelecer regras. Agora uma coisa muito pouco conhecida, né, Lorena, que a gente sempre espera, as empresas sempre esperam a pauta de reivindicação dos trabalhadores, mas as empresas também podem provocar, né. Se elas sentirem necessidade de repactuar um instrumento coletivo que está em vigor, né, se elas quiserem, estabelecer novas regras de rotina de trabalho, elas também podem apresentar uma pauta. Esse diálogo é aberto, né. Exatamente. E acaba que acontece, né, a indústria, eu vejo que quando você tem uma convenção coletiva bem feita, ela vai funcionar como um manual para essa indústria. Então quando esse manual vence, ela nos procura: "Doutora, cadê a convenção? Eu preciso desse direcionamento". E aí, falando da validade da convenção coletiva, né, vamos explicar para os empresários como que era antes, porque teve um marco ali, né, e teve um marco muito importante no que se refere ao direito trabalhista, o direito sindical, que é a chamada reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela trabalhou em vários pontos, mas no que se refere a instrumentos coletivos, ela trabalhou na questão da validade da convenção coletiva. Explica exatamente o que aconteceu antes e depois da reforma trabalhista para a Bom, gente. a reforma trabalhista, como você disse, ela foi um marco ali para a negociação coletiva, né, a espinha dorsal, né, e a gente chama mais de modernização trabalhista, né, porque ela modernizou a legislação. E a espinha dorsal dessa modernização foi exatamente valorizar o diálogo, valorizar a negociação coletiva. E ali ficou estabelecido que a negociação coletiva prevalece sobre a lei. É o chamado negociado sobre o legislado, né. Qual era o cenário que nós tínhamos antes? Nós tínhamos um cenário de insegurança jurídica. Por quê? Porque antes da reforma ou da modernização, não se sabia exatamente o que podia ou não ser objeto de negociação, e nem quanto tempo aquilo que foi negociado ia durar. Então, as partes negociavam de forma transparente, clara, com boa-fé, com legitimidade, e se viam questionadas na justiça sobre a validade daquela norma. E também tinha a questão de que, se você negociasse um benefício, esse benefício ele só poderia ser excluído se houvesse uma nova negociação, o que era um desestímulo a esse diálogo de trabalhadores, entre trabalhadores e empregadores. Era a chamada ultratividade. Veio a modernização trabalhista, né, essa lei de 2017, e ela disse o seguinte: olha, aquilo que for objeto da negociação coletiva, ele vai valer enquanto aquele instrumento, ou seja, aquele contrato, ele tiver vigência. Depois disso, se as partes quiserem repactuar, elas sentam, conversam e façam uma nova convenção coletiva. Em relação ao negociado sobre o legislado, a lei deixou claro, deixou os parâmetros claros daquilo que é possível ou não negociar. Essa questão da ultratividade é tão importante, né? Eu lembro que ali em meados de 2011, 2012, tinha acabado de tirar a ordem, já atuando na área trabalhista, eu consegui derrubar um banco de horas de uma convenção. Com muita facilidade, o juiz de primeira instância falou: declaro nula a cláusula desse banco de horas. Então, acaba que com a reforma trabalhista, barra modernização trabalhista, trouxe segurança jurídica, não só para os sindicatos que ficaram ali, né, aquela labuta, né, para a gente fechar essa convenção coletiva, como trouxe segurança jurídica para as indústrias, para as empresas, né, porque agora ela tem ali uma convenção coletiva e a primeira ordem é de que aquilo ali tem prevalência sobre o legislado, né? Exatamente, porque a convenção coletiva é um contrato. Então, se as partes tiveram vontade, né, e objeto lícito, agente capaz, se não tiver tido nenhum vício de consentimento, aquilo ali foi pactuado e tem que ser cumprido. E o mais interessante que a CLT trouxe, né? A convenção coletiva ela pode ser de 1 ano até 2 anos. Então, o cenário que a gente tem hoje é muito favorável ao direito do trabalho, porque o direito do trabalho muda sim.
né? Então, a convenção coletiva ela tem um início, um meio e um fim. Isso é muito bom, porque no decorrer de um prazo de convenção coletiva, nós podemos ter uma pandemia. Nós podemos ter tragédias, né? Nós podemos ter casos fortuitos. E aí é a necessidade dessa convenção coletiva não perdurar até que outra seja feita, e sim que ela tenha um prazo de validade para que naquela próxima negociação ela seja feita de acordo com aquele cenário atual, né? Perfeito. A convenção coletiva, ela pode e deve ser utilizada como uma ferramenta estratégica, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Ou seja, ela pode ser utilizada para proteger emprego, como, por exemplo, aconteceu no período da pandemia, para proteger a saúde dos trabalhadores, como também aconteceu na pandemia, quando cláusulas acerca do teletrabalho ou do home office, enfim, foram acordadas para permitir que os trabalhadores fizessem as suas atividades de casa sem expor ao perigo então, Covid, né? E assim ela permite em outros momentos. No momento de crise econômica, as empresas e os trabalhadores podem sentar, repactuar regras, né, de rotina trabalhista, e isso ser um mecanismo de proteção de empresas e de ganho de produtividade e de competitividade das empresas, por exemplo. E pode ser também utilizado em momento de bonança. Então, às vezes as empresas, né, têm um momento ali que, enfim, a produção aumentou a demanda, né, dos produtos daquela empresa, ela pode pactuar para que se faça horas extras, para que se compense daqui 3, 4 meses essas horas, passado esse tempo aí de aumento de produção, né? Sim, eu acho assim, perfeito essa questão. E aí, eu tenho um caso de uma empresa. Aí, como foi uma empresa que negociou com os sindicatos dos trabalhadores, trata-se então, como o doutor explicou no início, de um acordo coletivo. Mas ele é tão interessante. A empresa ela começou a passar por dificuldades financeiras. E aí, ela teve que demitir vários funcionários e nos procurou. Falou: olha, a gente não vai pagar mais ninguém, vamos fechar as portas e seja o que Deus quiser. O que acontece, né? Eu falei, aí a nossa equipe aqui reuniu e falou o seguinte: olha, como é uma questão só sua, vamos fazer um acordo, nós vamos te auxiliar a fazer esse acordo. Então, procuramos os sindicatos trabalhadores. Os sindicatos trabalhadores entendeu aquela circunstância financeira terrível que essa empresa estava passando, e aí eles pactuaram um acordo coletivo. E sabe o que tinha lá? Uma cláusula dizendo que o empregador ele poderia parcelar o acerto rescisório do empregado. E os próprios empregados aceitaram, porque eles pensaram: bom, é melhor eu receber parcelado do que não receber, do que receber na Justiça do Trabalho, eu vou ter que pagar advogado, custas, né? Então, a gente vê que a convenção coletiva, o acordo coletivo, ela pode suprir lacunas e apagar incêndios também, né? Exatamente, ela pode suprir a lacuna da lei, né? As regras podem ser ajustadas para suprir uma ausência de uma regra legislativa, como também pode ser para resolver uma questão de circunstância, de momento, de cada empresa, da necessidade de trabalhadores. Ou seja, o instrumento coletivo ele permite um equilíbrio entre os interesses e as necessidades de trabalhadores e empresas num determinado momento. É uma ferramenta fantástica, né, que pode ser cada dia mais utilizada, ainda pensando aí nessas novas formas de trabalhar. Então, é uma ferramenta capaz de atender necessidade de ambos e ajudar as empresas a aumentarem aí a sua produtividade e competitividade. Exatamente. E a reforma trabalhista, ela trouxe o 611-A e o 611-B, né? Então, o 611-A, ela fala, a CLT deixa claro: ó, isso aqui você pode negociar. O 611-B, ele fala: ó, isso aqui você não pode mexer, que são os direitos indisponíveis, né? Dá um exemplo para a gente dos direitos que podemos negociar e dos que nós não podemos negociar em convenção, para o pessoal ficar ligado e entender o que pode e o que não pode. Perfeito, Lorena. Acho que bacana aí você ter lembrado desses dois dispositivos aí da CLT. O 611-B traz um rol taxativo daquilo que não pode ser objeto de negociação coletiva. Ele, em regra, ele repete os direitos que estão na Constituição. Então,
a empresa não pode ser objeto de negociação coletiva, por exemplo, não dar férias para o trabalhador. As férias é obrigatória, está previsto na Constituição e não pode ser objeto de negociação coletiva não dar férias para o trabalhador. Não pode ser objeto de negociação coletiva não pagar o 13º, não recolher as contribuições previdenciárias, né? Agora, o artigo 611-A, ele traz ali um rol exemplificativo daquilo que pode ser objeto de negociação coletiva. E aí ele traz ali uma série de exemplos e que, como são apenas exemplificativos, a prática da negociação e a criatividade, né, do trabalhador e do empregador pode ser infinita, desde que respeitado aí esses direitos mínimos. Então, pode ter negociação de compensação de jornada, pode ter negociação sobre banco de horas, sobre o teletrabalho, sobre o trabalho, né, de teletrabalho, home office, sobre pagamento de abonos. Então, existem muitos benefícios, muitas regras relacionadas à rotina de trabalho que podem ser pactuadas diretamente entre trabalhadores e empregadores, claro, aí com seus respectivos representantes. Isso. E como o 611-A, ele é exemplificativo, é como você falou, né, doutora? A gente pode criar, mas é muito importante que a empresa se aproxime de nós. Porque naquele momento em que eu falo, empresas, vamos fazer uma assembleia aqui para a gente decidir a convenção coletiva. Eu preciso ouvi-las. Eu preciso entender o que se passa ali no chão de fábrica. Eu preciso saber o que ela está passando. Você está passando por um sufoco? Qual que é a sua dor? Ou não? Vocês estão ganhando dinheiro? Tá legal a economia aí da empresa, o faturamento? O que vocês querem dar mais? Quer dar algum benefício? Vamos aplicar esse benefício na convenção coletiva com segurança, né? Mas aí acaba que eu vejo que empresas maiores, empresas que têm ali mais de 200, 300 empregados, elas são bem antenadas. Elas estão sempre presentes nas assembleias. Agora, as indústrias menores, acaba que elas ficam mais vinculadas só no reajuste. Aí eles ligam, saiu o reajuste, e eu vejo que eles estão perdendo uma chance de controlar mais ainda o seu negócio. O que você acha desse cenário de desinteresse? Olha, eu acho que mais do que desinteresse é desinformação, né? Eu acho que essa conexão e esse trabalho que a FIEG faz, né? E esse podcast é um grande exemplo disso, que é informar os empresários. Porque às vezes não é desinteresse, às vezes é falta de informação. Será que todo empresário sabe que o instrumento coletivo pode ser uma ferramenta estratégica para ele? Que essa convenção coletiva pode ajudá-los nesse momento, naquele momento em que aquela empresa está passando? Que os seus sindicatos e as suas federações têm informações valiosas sobre o cenário de relações do trabalho e que pode antecipar problemas, evitar conflitos, prevenir e solucionar conflitos. Então, é importante essa sinergia que a FIEG, os sindicatos e as empresas podem fazer. Então, a FIEG está fazendo esse trabalho e as empresas cabe também se aproximar, conhecer, porque informação e conhecimento possibilita a utilização dessa ferramenta de forma estratégica, beneficiando todo mundo. Não é só as empresas, beneficia as empresas, mas também beneficia os trabalhadores, porque juntos, né, essa ferramenta ela pode ser aí um ganho para a sociedade de um modo geral. Né? Porque se ganha trabalhadores, ganha empresa, ganha todo mundo. E quando a gente fala que a convenção coletiva ela é um ganha-ganha, eu trago o exemplo que eu gosto muito de aplicar nas nossas convenções. A empresa, ela fala assim, Lorena, o meu funcionário ele está faltando. Está faltando demais. Aí, do outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores reclama. Lorena, o salário está pouco. E aí você fica naquele meio termo. E aí a gente acha, por exemplo, a bonificação, né? Então, a bonificação, a gente trabalha ela dentro da convenção coletiva com caráter indenizatório, ou seja, o empresário ele vai pagar a bonificação sem encargos, já melhora para ele. E, por outro lado, o trabalhador vai ver mais o dinheiro no bolso. Então, acaba que foi um ganha-ganha para os dois lados. E isso foi por meio da convenção coletiva. Então, a gente consegue descaracterizar um pouco de imposto ali, o empregado ganha mais aqui, e aí você já consegue, por exemplo, uma assiduidade. A assiduidade, ela não tem na CLT, ela nasce de uma convenção coletiva.
né? Tem gente que fala assim, mas e o reajuste? Gente, reajuste não está na CLT. Ele nasce da convenção coletiva, né? Então eu vejo que tem que ter uma responsabilidade muito grande para negociar a convenção coletiva, porque uma convenção coletiva mal feita, ou ela quebra uma empresa, ou ela vai prejudicar muito os empregados. A convenção é como a gente falou, né? A convenção ela é um pacto. A convenção ela é um contrato, né? E ele, depois que firmado, né, ela tem que ser cumprida. Então ela precisa ser muito bem feita, precisa de uma assessoria, né? E aí entra o papel do sindicato e da federação, que tem essa visão sistêmica, que tem o conhecimento, que tem acesso a outros instrumentos coletivos e pode informar e assessorar para que as empresas tomem a melhor decisão, né? E para que aquela convenção coletiva ela seja assinada de forma consciente e que traga segurança jurídica, porque como você disse, se você faz uma convenção coletiva mal feita, se tem uma cláusula mal redigida que traga ali uma interpretação dúbia ou que permita várias interpretações, isso pode ser questionado na justiça. Aí aquilo que podia ser estratégico começa a virar passivo trabalhista. Então, a assessoria, ela é fundamental. E um outro ponto que eu acho bem interessante, que eu vejo como um ponto bem valioso, é que a convenção coletiva ela é regional, né? Então, assim, quando a gente fecha uma convenção coletiva, eu estou fechando a convenção coletiva da alimentação. A outra é do setor farmacêutico. Então, você defende os seus ali, né? Porque são realidades diferentes. Porque a CLT mistura todo mundo no mesmo pacote. A CLT é uma legislação tamanho único para diversas realidades, né? E a convenção coletiva, ela é a adaptação, né, dessa legislação ao caso concreto. Então, assim, a convenção, ela é uma estratégia setorial, ela é uma estratégia que ela permite que aquelas empresas que estejam ali no mesmo grupo, né, de setor, elas possam ter regras semelhantes. Então, ela acaba sendo uma estratégia que pode ser muito bem utilizada e que não impede, claro, que se a empresa tiver algum caso, algum benefício, algum ajuste específico, não impede que ela trate isso num acordo coletivo, numa cláusula, né, diferenciada. Não, e aqui na federação nós estamos trabalhando para isso, para ela não ter que fazer o acordo coletivo, nós estamos trabalhando com aquela convenção por adesão. Incrível. O que eu coloco lá? A empresa poderá aplicar tal jornada. Então, eu posso colocar uma jornada bem específica para uma empresa X e as outras empresas, diante do poderá aplicar, ela não precisa aplicar. Então, é bem interessante. Então, a convenção coletiva, ela funciona como um cardápio. O que eu quero aplicar aqui? Eu quero um banco de horas de 1 ano. Ah, não, eu vou ficar com um banco de horas de 6 meses. Então, isso faz com que as empresas consigam aderir. E a convenção coletiva, eu acho que ela fala assim, ó, empresário, você não está sozinho. Está todo mundo junto aqui no mesmo setor que você. Tanto que quando a gente faz a assembleia, é muito interessante. Os empresários, que a maioria das vezes, ou é o empresário mesmo que está aqui, defendendo o dele, né? Querendo, assim, que a empresa dele prospere. Ele quer que o empregado dele vista a camisa da empresa, então ele precisa trabalhar no sentido que ele tem que ganhar muito para pagar aquilo, mas ao mesmo tempo tem um cenário econômico que não permite, são muitos impostos. E aí, nesse momento que os empresários se reúnem na Assembleia, é excelente essa troca. Isso. Sabe? A convenção, dessa forma que você falou, ela pode ser customizada, né? Ela pode ser customizada de acordo com a necessidade. Então, é muito bacana, muito interessante. Como eu disse, eu acho que é uma ferramenta que pode ser muito utilizada. E após a reforma trabalhista, a modernização trabalhista, o STF manifestou. Ele falou, gente, a convenção coletiva, ela fica acima da legislação. E a cada dia que passa, nós somos surpreendidos com mais e mais decisões do STF, dizendo, não, isso aqui não é direito indisponível, não, pode negociar. E é fenomenal, né?
Mas como que está a Justiça do Trabalho? Eu contei aqui inicialmente que eu novinha consegui derrubar uma cláusula de uma convenção coletiva. E hoje, nós temos dados, como que está essa questão de ultratividade, essas questões de cláusulas tentando anular a convenção coletiva? Então, o STF, como você bem disse, ele declarou constitucional esse artigo 611-A, que prevê que o negociado prevalece sobre o legislado. Isso é fantástico, porque isso fomenta o diálogo. E a Justiça do Trabalho, ela vem reconhecendo, né, vem aplicando essa decisão do STF e, de fato, reconhecendo essa prevalência do negociado sobre o legislado. É claro que ainda existem um outro tema que é novo, né, fruto do exercício da criatividade, que por vezes é questionado na justiça e nem sempre essa prevalência existe. Mas o conflito sobre a validade das cláusulas coletivas caiu muito. Só para se ter uma ideia, de 2016 para cá, caiu em mais de 90%. Ou seja, de fato, aquilo que está sendo negociado com responsabilidade, com boa fé, com transparência, está sendo reconhecido pela Justiça do Trabalho e, né, pelo próprio STF, que declarou constitucional. Ainda temos aí que avançar para a gente alcançar uma segurança jurídica plena. A gente tem que fomentar ainda esse diálogo, né? Existem pontos ainda a ser superados, mas o resultado, o balanço final é positivo. Muito bom. E esse balanço final positivo determina a segurança jurídica para o empresário, né? E segurança jurídica é tudo, né, Lorena? Porque é a segurança jurídica que permite que o empresário faça investimento. E é o investimento que gera emprego. Não é lei que gera emprego. O que gera emprego é o investimento. Exatamente. Todos juntos, né? Acaba Isso que é aí. isso, empresário e empregador juntos. Doutora, e você entende que a convenção coletiva, ela poderia também trabalhar, negociar no sentido de tecnologia, modernização, inteligência artificial, sabia mais além? Sem sombra de dúvidas, Lorena. Eu acho que a ferramenta do instrumento coletivo, ela tem a capacidade que a legislação não tem, que é de estabelecer regras e repactuar regras de forma rápida. Porque as novas tecnologias, a Revolução Industrial 4.0, a inteligência artificial, as novas formas de trabalhar, elas mudam rapidamente. E o processo legislativo não alcança essas mudanças tecnológicas na mesma velocidade. E o instrumento coletivo ele pode fazer, porque rapidamente a gente pode juntar os sindicatos e combinar as regras. Então, com toda certeza, essa é uma ferramenta que pode ser utilizada para que a gente possa atender essas novas formas de trabalhar e essas novas formas de produzir advindas aí dessas novas tecnologias. Pois é, e olha como tudo se encaixa, né? Você acabou de me falar, Lorena, a convenção coletiva ela é o único instrumento, me parece, que ele vai acompanhar toda essa modernidade. E aí a gente volta lá na ultratividade, né? A ultratividade não pode voltar. Com Mais que certeza, discute a ultratividade. Gente, com a certeza. É ultratividade o desestímulo da o negociação. desestímulo. Essa questão da validade, de um início, meio e fim, é o que proporciona essa rapidez, essa possibilidade de mudança. Então, assim, existem bandeiras que são colocadas, mas é porque falta informação, né? Isso. A ultratividade desestimula o diálogo. Então, você ter aquilo que você combinou fixado por determinado tempo te obriga a sentar e repactuar. Então, te obriga a revisitar o tema. A gente pode revisitar para a gente manter aquelas regras, para a gente aperfeiçoar aquelas regras ou para a gente excluir e criar novas. Isso. Né? Então, o instrumento coletivo, a convenção coletiva, ele tem essa beleza, né, de você poder deixar ele vivo, ele é vivo, né, e você está sempre alterando de acordo com a sua necessidade, de acordo com seus interesses. Exatamente. Então, valorizem, né, a convenção coletiva. Doutora, você teria algum recado para dar para esse empresário, para que ele se aproxime mais do sindicato, se aproxime mais da federação? Ó, esse prédio aqui chama Casa da Indústria. Estamos aqui a favor deles. Então, assim, esse assunto
tão, assim, especial e poderoso, de forma até estratégica para a empresa, né? Qual que seria o conselho ou uma fala para os empresários? Os empresários estejam todos os dias na casa da indústria, se empoderem das informações que os representantes, né, os seus representantes, seja pelos sindicatos, pelas federações, podem te passar, porque as informações vão permitir que vocês tomem decisões precisas, que tragam segurança jurídica. E a FIEG tem um trabalho incrível de assessorar essas empresas nas convenções coletivas com informações qualificadas, né? Isso é fundamental. Ah, que bom. Doutora, estou muito feliz. Eu devo confessar para o público de casa, ou o público do carro, não sei onde eles estão nesse momento, que assim que saiu a reforma trabalhista, ela entrou em vigor em novembro, né? Isso. E aí o presidente Sandro te trouxe para falar aqui na federação. Foi aqui no 10º andar, ó, um auditório. E eu fiquei lá no cantinho assim, gente, assistindo a doutora Silvia Lorena falar. E eu fiquei assim, ó, falei, gente, como que ela sabe tudo isso? A lei acabou de sair. Saiu ontem e ela já está dando essa aula. Então, eu quero deixar registrado que esse momento aqui de dividir essa bancada com você, isso é memorável. Nunca vou esquecer. Bom, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você, poder falar desse tema. E queria aproveitar a oportunidade, Lorena, para passar aqui uma informação fresquinha. Nós hoje lá na CNI lançamos, junto com o Movimento Brasil Competitivo e a Fundação Getúlio Vargas, um estudo sobre a reforma trabalhista, mostrando os impactos da reforma no custo Brasil, mostrando como ela foi importante para a segurança jurídica, para melhorar a segurança jurídica e para a competitividade das empresas. Então, ao final, eu queria te entregar e já sugerir aqui que a gente possa fazer um bate-papo, um trabalho para informar o empresário sobre os benefícios dessa reforma e dessa aproximação, né, com a Casa da Indústria para se manter aí bem informado. Então, mais uma vez, muito obrigada aí pela oportunidade. Combinadíssimo. Vamos ter que fazer a parte 2 sobre a reforma trabalhista / modernização trabalhista, porque ela foi assim, ela entrou em um momento que a gente precisava, né? E olha só, os números estão comprovando que está dando certo. Isso aí. Né? Então, vamos deixar ela forte ali. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, doutora Silvia, que vocês tenham aprendido. Informação é ouro, né? Informação é poder. Então, fiquem ligados, porque no próximo episódio nós vamos falar sobre horas extras, banco de horas, e eu espero vocês.